Palavra da Verdade, devocional de 20 de dezembro. Cuidado com os cães. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3, 17 a 19. Muitos cristãos acham que o ateísmo e as religiões não cristãs são os maiores inimigos do cristianismo. Lê do engano. O maior inimigo do cristianismo é o falso cristianismo. Quando Satanás não consegue conter o avanço do evangelho através da perseguição anticristã, ele procura adulterá-lo, disseminando um falso evangelho e promovendo imitações, arremedos de cristianismo. Para enganar os crentes, o diabo até pode se transfigurar em evangélico. Como diz a Escritura, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, em 2 Coríntios 11:14. Satanás pode inclusive realizar milagres supostamente em nome de Jesus, mas na verdade seu objetivo é destruir a verdadeira fé cristã. Como a Escritura nos alerta em 2 Tessalonicenses 2:9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. A palavra eficácia traz a ideia de um poder efetivo que produz resultados, embora os atos miraculosos promovam a mentira e não a verdade de Deus. E embora o texto esteja se referindo ao homem da iniquidade que antecederá a vinda do Senhor, Paulo observa que esse mistério da iniquidade já opera no mundo hoje, no verso 7b. É um falso poder promovendo uma falsa religião. E o falso é tanto mais perigoso quanto mais se aproxima do verdadeiro. A imitação é tanto mais letal quanto mais se aproxima do original, tirando-lhe, no entanto, o que é essencial. É por isso que a Bíblia está cheia de alarmes contra os falsos profetas e os falsos mestres. Jesus, por exemplo, alertou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E Paulo também adverte que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, em 1 Timóteo 4,1. Nunca se produziram tantas imitações do verdadeiro cristianismo quanto nos dias de hoje. Por tudo isso, devemos ficar atentos contra o falso cristianismo, procurando identificar seus disseminadores, a fim de que não descaiamos da nossa firmeza. No texto da nossa meditação, Paulo dá um grito de alerta contra aqueles a quem ele chama de cães no verso 2. Considerados pelos judeus as mais desprezíveis criaturas, os cães eram animais tidos como imundos. Não se trata aqui de cães domésticos, no entanto. A figura refere-se especialmente a cães semi-selvagens que vagueavam em matilhas pelas ruas, catando lixo, comendo carniça, brigando entre si e atacando quem passava. Assim os judeus chamavam os gentios pagãos. O termo era usado, portanto, num contexto de reprovação e desprezo. Paulo ataca aqui, sem meios termos, um grupo de hereges que andavam de igreja em igreja tentando conquistar adeptos para suas heresias, a fim de devorar a fé dos cristãos ingênuos. Nessas advertências encontramos algumas marcas do falso cristianismo que podemos identificar também nos hereges de hoje. E a primeira marca é esta: falsos profetas têm traços de cristianismo. Eles se chamam de cristãos. Obreiro designava os missionários cristãos que andavam de cidade em cidade pregando o evangelho. Eles praticam alguns ritos cristãos. Eles tiram seus ensinos e costumes do livro-texto cristão, a Escritura Sagrada, ainda que fora de contexto. Eles até professam o nome de Jesus Cristo. Jesus disse que eles são lobos disfarçados em ovelhas. Mas Paulo os qualifica como maus obreiros, isto é, obreiros que semeavam o mal. A segunda marca é esta: falsos profetas negam a suficiência de Cristo para a salvação. Paulo também os chama de falsa circuncisão. A palavra literalmente significa mutilação, fazendo um jogo de palavras com circuncisão no verso 3. Trata-se aqui de mestres judaizantes que procuravam impor aos gentios a prática da circuncisão, condicionando a salvação a esse rito, que consistia de um corte na carne do prepúcio do membro masculino. Eles diziam aos crentes não-judeus: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos, como fizeram pela primeira vez alguns deles em Antioquia, conforme Atos 15, verso 1. Para eles não bastava crer no poder da morte e ressurreição de Cristo e professá-lo publicamente através do batismo.
É por isso que no verso 3, Paulo declara que a verdadeira circuncisão não é a da carne, ou seja, o corte feito no corpo, mas a circuncisão espiritual que consiste no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, isto é, a circuncisão do coração realizada por Cristo, conforme Colossenses 2:11. E nos versos 8 e 9, Paulo testemunha: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mas os falsos missionários sempre querem acrescentar alguma coisa além da fé em Jesus Cristo somente. Ao chamar a circuncisão de mutilação, Paulo associa ironicamente o rito dos judaizantes com as incisões praticadas nos cultos pagãos. Na prática, o ensino deles negava a suficiência de Cristo para a justificação. Paulo objeta que a prática da circuncisão na era do Novo Testamento não passava de uma mutilação, um ritual pagão, porque era fruto de uma confiança não no Deus da aliança, mas na carne, isto é, no rito em si e não no que ele simbolizava. Isto nos leva à terceira marca dos falsos profetas. Eles têm a verdadeira base de sua confiança na carne, isto é, naquilo que o homem pode fazer. Daí a afirmação, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo, porque o cristianismo por eles pregado era uma mensagem que anulava a cruz de Cristo. A quarta marca desses falsos profetas é que eles têm como verdadeira motivação a satisfação dos próprios desejos. O Deus deles é o ventre, diz Paulo no verso 19. O apóstolo não poupa palavras. É como dizer, eles só pensam em encher a pança, uma figura que expressa ganância. A quinta marca é que os falsos profetas se orgulham das coisas vergonhosas que fazem. É isto que significa a frase, a glória deles está na sua infâmia, no verso 19. Em outras palavras, aquilo em que se gloriam, na verdade, são práticas vergonhosas. A sexta marca é que os falsos profetas focam sua mensagem nas coisas terrenas e não nas celestiais. Ainda no verso 19, Paulo diz isto: como fruto das heresias que pregam, os falsos profetas têm como destino, portanto, a destruição. Como nos livrar da influência dos cães? Devemos rejeitar todo modelo de cristianismo que não reflita o modelo apostólico registrado nas Escrituras. Este é o significado do alerta de Paulo no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, observem e imitem os que andam segundo o autêntico modelo apostólico. Além disso, não nos deixemos seduzir pela religiosidade secularizada dos falsos mestres que nos incitam a buscarmos os bens terrenos. Antes, concentremo-nos nos valores celestiais, pois a nossa pátria está no céu, como diz Paulo no verso 20. Cabe-nos aqui ouvir o conselho de Pedro em 2 de Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.